Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana e aprendemos coisas valiosas para a nossa vida prática de como testemunhar do Evangelho que o Senhor Jesus nos deu para testemunhar. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, porque você compartilhou esse vídeo com alguém. Assim, o Evangelho chegou a mais pessoas com essa simples atitude. Continue fazendo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o seu gostei no final, caso você aprecie, ou o seu não gostei, caso você não aprecie, tá bom? Vamos ao resumo do que nós estudamos nessa semana. Que história tremenda a história de Jonas, não é verdade? Quantas lições nós aprendemos ali de um profeta que, ao contrário de Abraão, recebeu o chamado de Deus e não cumpriu. Abraão cumpriu e Jonas não cumpriu. Nós vimos que ele tinha algumas razões para não ir a Nínive, porque ele odiava profundamente aquele povo, porque era inimigo. Os ninivitas, os assírios eram inimigos do seu próprio povo, eles eram sanguinários, violentos, ao extremo. Por medo ele não foi, por ódio ele não foi, mas isso não diminuiu em nada o amor de Deus por aquelas pobres criaturas, como diz no final do livro de Jonas, que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. E Jonas foi, teve um grande sucesso, o povo inteiro se converteu e Deus não destruiu a cidade como disse que destruiria. Jonas, ao invés de ter felicidade e alegria nesse momento, sentiu foi frustração. Olhou para si próprio, né? Porque a sua reputação foi arranhada. Será que aquelas pessoas iriam reputá-lo como falso profeta porque dizia que em 40 dias Deus destruiria Nínive e passaram-se os 40 dias e Deus não os destruiu? Então ele ficou muito irado com Deus, muito frustrado, porque ele não queria que Deus os perdoasse. Inclusive ele se ausentou da cidade, foi para Oriente, sentou de onde tinha a vista completa da cidade para presenciar os juízos de Deus caindo sobre a cidade. E quando Deus não derramou o juízo, ele ficou irritado com Deus. Querido amigo, querida amiga, a história de Jonas nos ensina aí a paixão que esse Deus tem por salvar pessoas. Esse é um Deus missionário. Não importa quem seja, o que façam, se são boas pessoas, se são más pessoas, não importa. Nós vimos na história dos ninivitas que eram más, sanguinárias, violentas, e mesmo assim Deus queria salvá-los. Nós precisamos fazer o mesmo com as pessoas que estão aí ao redor. Pode ser que até eles sejam nossos inimigos, falem mal da gente, escarneçam da nossa fé, mas nós precisamos levar a mensagem que o Senhor Deus nos confiou. Algumas palavras de Ellen White sobre esse assunto. Escute bem. As desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isentam da responsabilidade. Se escolhe não a fazer, negligenciam as almas pelas quais Cristo morreu e a responsabilidade dada por Deus, e são registrados nos livros do céu como servos infiéis. Essas são palavras duras, né? Deus nos deu uma mensagem, um trabalho, uma missão, nós negligenciamos, aí somos registrados nos livros dos céus como infiéis. O ministro trabalha como fez o mestre para ser uma força e uma bênção aos outros quando se fecha para os que precisam de sua ajuda? Os que negligenciam o relacionamento com o povo se tornam egocêntricos e precisam exatamente dessa experiência de se colocar em contato com seus irmãos para entender a condição espiritual deles e saber como alimentar o rebanho de Deus, dando a cada um o seu alimento no tempo devido. Os que negligenciam esse trabalho manifestam que carecem de renovação moral e verão que não carregam o fardo da obra. Olha, de fato, são palavras conclusivas, duras, mexe com a gente, tem que mexer com a gente, né? Então não dá para a gente ficar sentado nos bancos da igreja, somente ouvindo sermões, voltando para casa e nada fazendo pela obra de Deus. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que nós nos envolvamos e levemos ao cabo a obra de Deus, que terminemos essa obra, né? E ela diz mais assim, ó, na tarefa que lhes fora entregue, Jonas receberam uma pesada responsabilidade. Contudo,
Aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir o seu sucesso. Deus nunca nos manda sozinhos. Se Ele nos manda fazer algo difícil, Ele sempre vai estar do nosso lado. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Certamente, aquela situação onde ele foi acometido de um pavor terrível dentro daquele ventre do peixe, não teria acontecido se ele tivesse obedecido ao Senhor na primeira vez. Apesar de tudo, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. E assim acontece comigo e com você. Nosso chamado para a missão é o mesmo chamado que Deus fez para Jonas. A pergunta é, estamos sendo fiéis a esse chamado? Lembre-se do desafio de ontem? Então, coloquemos em prática, vamos atrás, arregacemos as mangas, não tenha medo, não tenha preguiça, mova-se, levante-se, vá atrás dos perdidos. Leve a eles a Jesus. Hoje mesmo, por exemplo, já marquei uma visita com um interessado no Novo Tempo. Quero lá conhecê-lo, quero lá conversar com ele, quero ouvir a sua história, quero transmitir a ele a mensagem de esperança do Evangelho. Faça o mesmo, corra atrás. Não espere a oportunidade aparecer, crie você as oportunidades. Deixa Deus conduzir a sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai se alegrar com os frutos que o Senhor vai lhe dar nas mãos. E o nome dele, acima de todo nome, será glorificado. E glória a Deus porque você entende isso e que você também possa se envolver com todos nós na pregação do Evangelho. Quem sabe assim Jesus volta na nossa geração. Eu espero que sim, espero que você esteja envolvido aí comigo, tá bom? Vamos juntos nessa jornada. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, e nos abençoe, por favor. Ao comunicar o Teu Evangelho, nos ajude colocando essas pessoas na nossa frente, a fim de que nós sirvamos de instrumentos nas Tuas mãos para levar o Evangelho a essas pessoas. Nos ajude para tanto, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada com a nova temática, uma nova semana de estudos na presença de Deus e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia e tenha um ótimo final de semana na presença de Jesus.